bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Com 379 votos a favor, 71 a mais do que o necessário, texto base da reforma da Previdência é aprovado no plenário da Câmara em primeiro turno. Apostas na aprovação da reforma da Previdência impacta mercado financeiro e dólar fecha no menor patamar desde fevereiro. Baixas temperaturas e geada do último fim de semana prejudicam plantações de hortaliças em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Teve agricultor que perdeu até 40% da produção. Eu já não esperava que o frio seria tão intenso. Fórum Mundial do Café é realizado aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Os cafeicultores buscam alternativas para melhorar o setor, no momento em que enfrentam queda no preço do produto. E ainda, a colheita de café dos cooperados da Cochupé atinge 59% da área total, quase 20 pontos percentuais a mais que no mesmo período da safra passada. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. Com 379 votos a favor, 71 a mais do que o necessário, o texto base da reforma da Previdência foi aprovado ontem no plenário da Câmara em primeiro turno. Deputados fecharam acordo para incluir mudanças. Por meio de emendas que serão incorporadas à proposta, regras voltadas às mulheres e policiais federais serão suavizadas. O número foi maior do que o governo precisava. Mas antes de aprovar a base da reforma da Previdência, mudanças de última hora foram costuradas no plenário. Com os corredores da Câmara lotados de lobistas insatisfeitos, principalmente servidores e policiais, deputados cederam à pressão e fecharam acordo para incluir emendas ao texto. Policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários vão ter as regras mais suavizadas ainda. Eles que conseguiriam benefício 10 anos antes da maioria da população, agora vão se aposentar mais cedo, aos 53 anos no caso de homens e 52 para as mulheres. Com a justificativa de que o relatório não estava claro, deputados garantiram também o direito da categoria de se aposentar com o último salário e aos aumentos de quem está na ativa. Para as mulheres também houve modificação. O valor do benefício será maior depois que elas atingirem o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Será que teria sido a proposta ideal para a reforma da Previdência? Não. Será que teria sido uma proposta que vai deixar de atender demandas da sociedade? Não. A proposta foi a proposta possível. O caminho até a votação do texto base foi longo, com obstruções da oposição. Os governistas rebateram. É uma vitória contra o populismo. O populismo que sempre foi o maior inimigo deste país. A reforma vem para garantir o direito à aposentadoria dos pobres. Direito sem sustentabilidade, direito sem condição de ser financiado, não é direito, é ficção, é mentira, é ilusão. Só depois de votar os destaques é que a reforma estará pronta para a segunda votação em plenário. O presidente da Câmara promete sessões até mesmo neste sábado, para tentar apressar o andamento da proposta. É um passo importante para que o parlamento demonstre à sociedade que vai continuar pautando matérias para que a gente possa reduzir a desigualdade, diminuir a pobreza e voltar a gerar emprego nesse país. A oposição afirma que o projeto só foi aprovado porque o Planalto abriu o cofre. Prometeu liberar quase 6 bilhões de reais das emendas parlamentares, dinheiro usado nos redutos eleitorais dos políticos. O Centrão, aliança de pequenos e médios partidos, queria mais, o que adiou a votação. O governo reforça, é obrigado a repassar os recursos do orçamento. A sociedade toda brasileira compreende perfeitamente isso. O governo tem, conforme é organizado o orçamento aqui no Brasil, nós temos as emendas impositivas e nós vamos ter, a partir do ano que vem, o orçamento impositivo. Antes da votação da proposta, Bolsonaro foi à Câmara e deu um recado aos parlamentares. Temos momentos críticos pela frente, mas pior, até mesmo que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. E o povo conta
com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro. E a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara é destaque na imprensa internacional. Por Wall Street, o Brasil está de volta. Esse foi o título usado pela revista americana Forbes para descrever o bom desempenho econômico do Brasil com o avanço da reforma da Previdência. O The Washington Post, um dos principais jornais do mundo, publicou um artigo dizendo que o futuro da economia brasileira depende da reforma nas aposentadorias. E ainda afirmou que o avanço da proposta é uma das grandes conquistas do presidente Jair Bolsonaro. A Bloomberg de Nova York classificou como um grande passo à frente a aprovação do texto base no plenário da Câmara e destacou o déficit no atual sistema previdenciário. O Business Times de Singapura apontou que o mercado financeiro do Brasil bateu recordes com o otimismo pela reforma, chamada pelo site de ambiciosa. Com as apostas do mercado financeiro na aprovação da reforma da Previdência na Câmara, o dólar registrou o menor patamar desde o fim de fevereiro. A moeda americana caiu 1,3% e começa o dia cotado a R$ 3,76. E o Ibovespa renovou a máxima pela quarta vez seguida, puxado pelo otimismo dos investidores. O principal indicador da Bolsa de São Paulo chegou a bater os 106 mil pontos e fechou com um crescimento de 1,23% aos 105.817 pontos. O volume financeiro negociado foi de pouco mais de 23 bilhões de reais. Com o avanço da reforma da Previdência, outra começa a caminhar no Congresso. Câmara e Senado discutem agora a reforma tributária. Na Câmara, o deputado Hildo Rocha, do MDB, foi eleito presidente da comissão especial e o relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas. A comissão irá analisar a proposta de emenda à Constituição apresentada em abril pelo líder do MDB, o deputado Baleia Rossi. A proposta de emenda constitucional cria o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, que substituirá 5 tributos sobre o consumo: 3 federais, 1 estadual e 1 municipal. O tempo de transição previsto é de 10 anos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já afirmou que esse será o foco do parlamento após a votação da reforma da Previdência. No Senado, outra proposta que simplifica os impostos federais começará a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e o relator será o líder da bancada tucana, o senador Roberto Rocha. O texto é uma iniciativa de líderes partidários que contam com o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O governo também prepara uma proposta própria para enviar ao Congresso. Agritendências. Ontem, o mercado de grãos do Brasil reagiu à expectativa de perdas na safra norte-americana. O levantamento será divulgado hoje pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Acompanhe o comentário de Silmar Miller. Depois de um novo tombo do dólar, que é bom para a economia, mas que vem impedindo a recuperação dos preços internos de muitos produtos agrícolas, produtores brasileiros estão na expectativa da divulgação nesta quinta-feira de um novo levantamento oficial sobre o tamanho da safra de grãos dos Estados Unidos. A expectativa é de novos cortes nas estimativas de produção, o que provocou alta nas bolsas internacionais nesta quarta-feira para a soja, o milho. Afinal, foram nada menos que 3 meses de clima desfavorável, com muita chuva nas regiões produtoras agrícolas dos Estados Unidos, que reduziram a área e o potencial de produtividade das lavouras. Para a soja, particularmente, é esperada a maior redução, possivelmente para menos de 105 milhões de toneladas, o que significaria um recuo de quase 19 milhões de toneladas relativamente à safra do ano passado. Para o milho, que já havia sofrido uma redução pesada no levantamento do mês passado, a expectativa é de um novo corte, mas menor dessa vez. Mesmo assim, seria uma produção de cerca de 38 milhões de toneladas a menos do que é esperado inicialmente para a safra deste ano. Uma reação maior dos preços, a depender do tamanho dos cortes a serem anunciados nesta quinta, seria muito importante para o produtor brasileiro neste momento. É o que poderia ajudar a compensar a queda dos preços internos por causa do tombo do dólar nos últimos dias, que com um recuo de mais 1,3% nesta quarta-feira, caiu para o seu nível mais baixo dos últimos 4 meses.
E veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. Uma nova frente fria deve chegar nos próximos dias. E você vai ver também, baixas temperaturas e geada do último fim de semana prejudicam plantações de hortaliças em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Teve agricultor que perdeu até 40% da produção. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,0% a $8,95 o bushel. No mercado físico, estabilidade. As baixas temperaturas e a geada que caiu no último fim de semana prejudicaram as plantações de hortaliças em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Teve agricultor que perdeu até 40% da produção. Os pés de tomate, berinjela, milho, vagem, quiabo queimaram com a geada que caiu na madrugada de sábado para domingo. A abobrinha que acabou de nascer ficou congelada no pé. Até as folhas das bananeiras foram danificadas. O agricultor levou um susto quando viu as plantações. Olha, a gente analisando a horta de uma forma geral, a gente acredita que uns 40% foi perdido, assim, principalmente das folhas. A gente vê que as folhas tipo alface, o milho que tem também aqui plantado, foi o que foi mais atingido. Seu Olavo produz orgânicos há 2 anos. Vende as hortaliças em Uberlândia, mas essa semana nem teve produtos para levar para os clientes na cidade. Para se ter ideia de como a geada que caiu no último fim de semana em Uberlândia prejudicou as plantações aqui da região, olha como ficaram as folhas desse pé de chuchu. Totalmente queimadas, destruídas. Isso pegou muito produtor rural de surpresa, porque há mais de 20 anos não havia registro na região de uma geada que queimasse tanto as hortaliças como foi dessa vez. Olha, apesar de ter sido avisado pelos meios de comunicação, a gente não esperava que o frio seria tão intenso, em virtude de ter mais de 20 anos que a gente não observa esse tipo de geada que pudesse causar um dano na hortaliça. E o tempo nesta quarta-feira deve ser ensolarado em boa parte do país, mas nos próximos dias a expectativa é de uma nova frente fria na região centro-sul do Brasil. Os detalhes na previsão do tempo. Nesta quinta-feira, o tempo firme ainda predomina em grande parte do Brasil por conta da atuação da massa de ar seco que ainda inibe a formação das instabilidades. Expectativa de chuva somente em áreas da região norte, principalmente em áreas da faixa leste do Nordeste, onde, aliás, a chuva não tem dado trégua nesses últimos dias. Tem ocorrido de forma bastante volumosa por conta das ondas de leste, que são ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. Agora, com relação às temperaturas, máximas bastante elevadas em áreas mais ao norte do Brasil e máximas em elevação em áreas do sul e do sudeste, principalmente no sul, por conta da mudança na direção dos ventos que passam a soprar do quadrante norte devido à aproximação de uma nova frente fria, que, aliás, deve provocar chuva em todo o território gaúcho, em áreas de Santa Catarina, nesses próximos dias. Mas atenção, logo essa frente fria se afasta em direção ao oceano, não deve provocar chuva, principalmente em áreas do sudeste e do centro-oeste. É uma chuva bem rápida, especialmente em áreas da região sul do Brasil. Depois da passagem da frente fria, tem a queda na temperatura, principalmente em áreas mais ao sul, em áreas aqui da Serra Catarinense, principalmente também no Planalto do Paraná, até tem a nova possibilidade de geada, temperaturas que devem ficar abaixo dos 4 graus. Agora, atenção, a expectativa é de uma nova frente fria no decorrer dos próximos dias, que aí sim leva a chuva mais abrangente aqui em áreas do centro-sul do Brasil, tem acumulados entre 10 e até 20 milímetros em áreas do sul, do centro-oeste e também do sudeste. E aí sim, depois dessa frente fria tem uma nova massa de ar frio que derruba a temperatura até de forma mais acentuada, mas o frio fica concentrado principalmente em áreas da região sul do Brasil. Em todas essas áreas em roxo do mapa, volta aquela expectativa de ocorrência de geada com temperaturas abaixo dos 3 graus. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. E a seguir, com quase 40% da safra colhida, a produção de açúcar apresenta redução de 900 mil toneladas. E ainda, Fórum Mundial de Café em Campinas, no interior de São Paulo, discute alternativas para melhorar o setor. Entre os desafios, produtores vivem momento de queda nos preços. Os detalhes em instantes aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição.
A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,6% a 4 dólares e 35 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou estável a R$ 37,16. No mercado físico, estabilidade nas praças pesquisadas. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste Paulista e em alta de 0,3% no Triângulo Mineiro. Com quase 40% da safra de cana colhida, a produção de açúcar apresentou uma redução de 900 mil toneladas. O volume de cana-de-açúcar processado pelas unidades produtoras da região Centro-Sul atingiu 46 milhões de toneladas na segunda metade de junho, volume levemente superior ao registrado na mesma quinzena de 2018. No acumulado desde o início da atual safra até o dia 1º de julho, a moagem somou aproximadamente 217 milhões de toneladas, uma queda de 3% sobre o observado no mesmo período do ano passado. A produção quinzenal de açúcar caiu 4%, atingindo 2 milhões e 200 mil toneladas. Já a produção de etanol atingiu 2 bilhões e 300 milhões de litros, sendo 815 milhões de etanol anidro e 1 bilhão e 500 milhões de litros de etanol hidratado. Esses resultados evidenciam o mix de produção mais alcooleiro na quinzena, já que apenas 37% da cana-de-açúcar processada foi direcionada à fabricação de açúcar. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Única, a União da Indústria Canavieira do Estado de São Paulo. As recentes oscilações nos preços do café nos mercados interno e externo estão entre os temas do 2º Fórum Mundial de Produtores do Grão. O evento, realizado em Campinas, interior de São Paulo, reúne cafeicultores de mais de 40 países e busca soluções para o desenvolvimento da atividade cafeeira. Na avaliação dos produtores, a valorização do café passa principalmente pela melhoria da qualidade do produto. Adelino é cafeicultor em Varginha, no sul de Minas Gerais, e produz cafés especiais. Ele também tem uma torrefação na própria fazenda, o que, segundo ele, tem agregado valor ao produto. Vamos produzir mais na mesma área, certo? Baixar o custo e tentar agregar valor no nosso café de alguma forma. E aumentar a qualidade, porque o mundo quer qualidade. A concentração na indústria, a proliferação e a multiplicidade de pequenos produtores, isso tudo dificulta muito toda essa coordenação. Além de melhorar a qualidade do café, os especialistas do setor acreditam que é preciso aumentar o consumo da bebida no mundo. Estudos apontam que aqui no Brasil, esse hábito de beber um cafezinho cresce 3,5% ao ano. O país é responsável por 16% do consumo global. O presidente do Conselho Nacional do Café acredita que é preciso um trabalho mais efetivo junto aos consumidores para mostrar a importância do café para o país. Ele também defende um equilíbrio entre a oferta e a demanda do setor. Temos outra preocupação onde colocar o café. À medida que o produtor tem o café, deposite ele, emita o warrant garantindo efetivamente o seu depósito, ele saca o dinheiro no banco com 12 meses de prazo. À medida que ele vende o café, é liberado e ele vem e paga então o agente financeiro. Para o deputado federal Evair de Mello, representante da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, é preciso criar uma política de preço de referência para o café. Abaixando o juro, fazendo esse investimento, também vai aportar um pouco de recursos para que possamos socorrer a cafeicultura, não só nesse ano, como nos anos seguintes. A Frente Parlamentar do Café reivindica uma renegociação de dívidas dos cafeicultores. O governo federal deve anunciar em breve medidas para facilitar a repactuação das dívidas de todos os produtores rurais. Vai ter dinheiro para reconstruir essas lavouras, para fazer o esqueletamento e para daqui 2 anos voltar a produzir de novo. O ministro da Agricultura interino, Marcos Pontes, que participou da abertura do fórum, destacou a importância da reforma da Previdência para o agronegócio. A reforma da Previdência ela é necessária não só para o setor cafeiro, é para o Brasil. Ela é fundamental para o Brasil. O Brasil, a partir da aprovação da reforma da Previdência, trilhará um novo caminho.
E a colheita de café dos cooperados da Cochupé, maior cooperativa cafeeira do mundo, atingiu 59% da área total até o dia 5 de julho, quase 20 pontos percentuais a mais que no mesmo período da safra passada. Entre as áreas de atuação da cooperativa, o maior ritmo foi marcado no sul de Minas Gerais, com 64% da área colhida, enquanto o andamento mais lento foi registrado no Cerrado Mineiro, com 48%. A Cochupé estima uma produção total de 7 milhões e 600 mil sacas, volume menor que na safra passada, quando foram colhidas 8 milhões e 400 mil sacas. E o Jornal Terra Viva, a primeira edição, termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo no nosso site, tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal, disponível no Google Play. Fique agora com o Bem da Terra, mais notícias do agronegócio às 11h30 no Dia a Dia Rural. Ótimo dia para você e até amanhã!